Fala pessoal, tudo na paz? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o tema de hoje é um tema de certa forma nostálgico e triste ao mesmo tempo, né? Eu tava pesquisando aqui algumas coisas a respeito do PSP, de um amigo me passou aqui algumas informações de jogos e tudo mais, tava pesquisando aqui, navegando, aí joguei aqui e apareceu uma coisa muito inusitada, né? Que foi esse PSP aqui, ó, do site Mobile Gamer. Essa matéria é do ano de 2020, ó, 2009, dia 21 de maio. Por um acaso no caso eu tô fazendo esse vídeo dia 24, mas eu vi essa matéria exatamente no dia 21 de maio. Foi isso que me chamou a atenção, mas hoje é dia 24, terça-feira. Desse conceito do PSP. O PSP talvez, eu vou dizer para vocês, talvez tenha sido o portátil mais influente do mundo, assim. Eu acho que ele foi um divisor de águas. Não, tem que tomar muito cuidado ao dizer isso, porque a gente mexe com sentimentos, mexe com nostalgia, e é difícil, né? Vai ter sempre quem vai acusar, quem vai defender, quem vai. Então a gente é uma seara ali, a gente tem que pisar muito devagar. Mas eu digo assim, números expressivos, não só de vendas, mas como de títulos de jogos, né? Eu acho que foi similar ao quando chegou o Vita, né? A gente ficava maravilhado. O Nintendo DS é um console esplêndido, 3DS, vocês sabem que eu admiro ele, eu boto ele tipo num altar, assim, né? Ele fica numa mesinha lá em casa, separado dos outros, assim, meio snob, porque eu reverencio o 3DS de uma forma como eu nunca imaginei que eu fosse reverenciar um console. Mas o PSP é uma paixão, sabe quando você às vezes, não vou nem partir para esse lado amoroso não, mas vamos evitar isso. Mas vocês me entenderam, né? Sabe como você às vezes ama uma coisa, mas você, sabe, tem aquela paixão mal resolvida, e o PSP não é uma paixão mal resolvida porque eu tive ele, joguei muito meu PSP, e enfim, então. E durante muito tempo, quando o PSP foi descontinuado, a gente alimentávamos umas ilusões, algumas coisas, e até mesmo durante a sua vida útil, como é o caso que a gente está vendo agora, né? Essa matéria é de 2009. PSP eu acho que ainda estava no auge, ainda estava ali respirando, né? Então estava vendendo bem. E surgiu esse protótipo, né? E mais especificamente, depois que ele encerrou a vida útil, é que começaram a vir os rumores, como a gente vai ver mais pra frente e tal. Mas esse eu achei muito interessante. É um protótipo maravilhoso e que me faz refletir ainda mais das políticas idiotas da Sony. Assim, eu acho a Sony uma empresa fantástica. Eu sou sonista declarado, assim, tudo. Não sou sonista no sentido de bajular a empresa em si, mas tudo que a Sony lançou, ou eu tive, ou eu gostei. Eu tive muitos telefones da Sony, vários. Tenho até hoje o Xperia Play, o Xperia Mini. Meu primeiro Android foi o Xperia X10 Mini, Sony Walkman, os próprios Walkmans que a empresa lançou, né? O Walkman antigo dos anos 90, enfim, PSP, PS Vita, tive o PS2, PS3, Então assim, admiro muito e respeito muito a Sony, mas é inegável a política idiota dela de não investir, de abandonar as coisas, cara. O PSP tinha muita lenha para queimar. Eu sei que tudo tem um ciclo, né? E ela foi até onde deu. Mas vocês veem, por exemplo, a Nintendo. O DS saiu de cena, entrou o 3DS. Por que a Sony não fez a mesma coisa com o PSP, cara? Como a gente tá vendo aí, ó. Aí a matéria é de 2009, vamos dar uma lida aqui, ó. Era de se esperar um novo rumor sobre o PSP Phone, assola a internet. O site Pocket Game publicou uma entrevista com o presidente da empresa, Hideki, não sei das quantas ali, um japonês, onde ele disse que isso pode acontecer, né? Bastou isso e o fato de que a Sony irá anunciar o novo PSP na E3 em julho para deixar todo mundo louco. A Sony está numa posição delicada, perdeu terreno para a Nintendo nos portáteis e consoles. Além disso, o iPhone se aproxima mais e mais do nicho dos portáteis. Na minha opinião, um PSP Phone seria uma boa resposta ao mercado e tornaria o aparelho must buy, não sei se é assim que se pronuncia, Master Build, não sei. Ainda mais que o iPhone e dividiria a atenção das produtoras entre Sony e Apple. Hoje em dia é fácil perceber que todo mundo quer desenvolver para o iPhone. Para variar, a Apple irá apresentar um novo iPhone em julho. Veja abaixo algumas imagens que circulam pela internet. Não seria. A imagem também a gente tem que levar em consideração, é de 2009, né? Deixa eu tentar abrir aqui. A imagem é essa daí do que seria. Vou tentar dar um zoom aqui.
Aí a imagem é ruim mesmo, né? Não é nada aqui comigo, não. Seria mais ou menos esse o protótipo do PSP Phone, né? Então, além daquilo que a gente já viu ali, aquele protótipo ali de cima, esse aí sim seria maravilhoso. Imagina, cara, isso em 2009, 2011, que fosse. Seria sensacional, né? A Sony lançou depois o Xperia Play, mas assim como o PS Vita, ele já nasceu morto. Se é que a gente pode dizer isso, né? É até uma incoerência, mas a gente costuma usar esse termo aí em algumas referências jurídicas. É que não tem como você nascer, é você ter vida, né? Guarda a ideia de que é vida, mas o que é uma coisa que nasce morta? É que ela já nasce fadada ao fracasso, como foi com o PS Vita, né? E assim foi também o Xperia Play. Quando ele surgiu, eu tenho um Xperia Play, então eu posso dizer, tive na época, tenho até hoje, por saudosismo, mas quando ele nasceu ele já estava defasado, ele vinha com 512 de RAM ou 1 GB, não me lembro agora, não, 512 de RAM e o clock do processador de 1 GB, quer dizer, e o cenário de dual core, a gente já estava caminhando para o quad core, quer dizer, sabe, já nasceu fadado ao fracasso, mas ainda assim conta com bons títulos, é um conceito muito interessante. Eu sou muito entusiasta disso, eu tenho todos os N-Gages, tenho o Xperia Play, porque eu acho que você condensar. Vocês sabem que ultimamente eu tenho falado a respeito de jogar nos telefones celulares, porque eu acho muito mais prático, muito mais cômodo. Imagina se esse PSP existisse, cara. Você tá ali com ele, né? Você joga ali a telinha para cima e tem um telefone. É óbvio, evidente, na época muita gente brincou, caçoou, né, do N-Gage, do modo de falar do N-Gage. Virou meme ali na época, virou uma série veio uma série de brincadeiras, porque para você falar com o N-Gage você tinha que botar ele do lado, ele parecia um pastel, realmente o conceito, né? Eu tô usando esse vídeo de pano de fundo aí, esse conceito você tinha que botar ele, ó, acho que ele vai mostrar como é que fala lá. O pessoal começou a sacanear que ele parecia um Brown, enfim, teve várias brincadeiras na época, várias gozações, porque de fato era uma coisa muito ridícula, né? Vamos ver se mostra aí. Ver se ele vai comentar. Você tinha que botar ele numa posição. Olha lá, não era. Você conseguia falar assim no N-Gage QD, mas nesse, para você ouvir a pessoa, você tinha que botar assim. Exatamente como ele botou ali agora. Na vertical totalmente. Quer dizer, olha os memes aí na época. O pessoal sacaneando, o pessoal brincando. Porque era realmente ridículo, né, cara? Ridículo. Então, assim, foi uma estratégia horrível da Nokia na época. Mas também a gente tem que levar em consideração que era tudo novo, né? Era um conceito, quer dizer, eles estavam testando, estavam tentando. Muitos dos erros foram corrigidos no N-Gage QD, né? A questão, por exemplo, do slot de cartão no N-Gage original, você tinha cada jogo que você quisesse jogar, você tinha que desligar o console ou o telefone, tirar a bateria, tirar o cartão. Isso foi corrigido no N-Gage QD, então, enfim, a gente brinca e tal, mas foram tropeços naturais, porque eles foram pioneiros. Depois a Sony trouxe o Xperia Play, esse que eu era louco para ter na época. Eu lembro como se fosse hoje, a primeira troca que eu fiz, eu dei um Galaxy S2 que era topzera da época, era dual core, era um bicho brabo, gastei um dinheiro na época nele, troquei pau a pau no Xperia Play e não me arrependo, cara, tenho ele até hoje, não me arrependo porque é um console, é um jogo, né, um celular, é um console celular, a gente embola até para falar, na verdade a gente não sabe, é um console celular, é um celular console, mas aí tá ele aí, foi um conceito, nossa, cara, era muito legal, porque onde eu estava, eu tinha um console maravilhoso para jogar os meus jogos, e também tinha um celular, quer dizer, não existia, obviamente, as redes sociais, então você não precisava ter um processamento muito absurdo, eu só queria para jogar, não tinha, acho que já até tinha, Instagram, Facebook já estavam começando ali a surgir, mas não eram esse fenômeno, a gente não era tão viciado, vídeos no YouTube não era, a gente não consumia com tanta ênfase, muito disso atrelado à internet, né, a gente tinha uma internet no Brasil aí defasada, ainda temos em alguns locais, óbvio, mas era, enfim, quem tinha internet em casa aí, banda larga, era rei. Então isso tudo fazia com que eu tivesse tudo que eu queria na mão, assim como era com o N-Gage, eu tinha jogos e ligações e SMS, que era o que a gente usava na época. Então foi um conceito maravilhoso, eu ficava deslumbrado com isso, mas ainda assim os jogos não eram tão legais, tão interessantes como no PSP. Então tanto eu quanto muitas pessoas ficavam loucas aguardando a Sony lançar algo realmente decente, né? E a gente viu no Xperia Play quando saiu que foi um fracasso, tanto em número de vendas quanto em críticas, porque ele trazia um processamento ruim, memória fraca e tudo mais. A gente achou durante muitos anos que de fato a Sony fosse
aprender com os erros do Xperia Play e lançar algo decente, jogável, com boa qualidade. Então, tanto que quando veio o PS Vita, a gente, não, agora vai, né? O PS Vita veio com um hardware poderoso, câmera, 3G, Wi-Fi, agora vai. E não foi. Não foi porque a Sony tem essa política burra das coisas começarem a não dar certo, ao invés dela tentar consertar, tentar ajustar, ela simplesmente abandona, né? Larga de mão e vida que segue. Então é muito complexo. Por outro lado, algo que eu acho interessante na Sony é que ela também não é tão chata no sentido de boicotar os hackers, pelo menos enquanto ela está lucrando, obviamente, enquanto o console está ativo, está sendo negociado, está sendo vendido, obviamente, ela faz ali a sua politicagem, ela tenta impedir, mas depois que ela larga de mão, ela meio que larga mesmo e essa vida que segue e lasque-se para lá. Então, muita gente começou a desenvolver coisas para o Vita, para o PSP, mesmo depois dos consoles terem sido abandonados. Então, como a gente estava vendo ali, esse conceito para mim, não, esse aqui a gente vai ver já já. Esse conceito para mim seria o sonho, cara, seria a coisa assim mais maravilhosa do mundo. Você imagina, se tem um teclado QWERTY, que até hoje em dia, talvez a gente conseguisse aí eliminar isso daqui, ter de repente duas telas, quem sabe, né? Uma tela mais simples aqui, igual no DS. Porque hoje em dia ninguém digita mais assim, teclado QWERTY, mas isso era muito famoso na primeira metade ali dos anos 2000, né? Até 2015, 2014, por aí, muitos telefones vinham com essa tecnologia, entre aspas, né? Porque muitos de nós usava só para texto, então tinha que ter uma digitação rápida, mas hoje em dia isso aí já está defasado. Talvez botar uma tela minúscula aqui embaixo com um touch básico e aqui vir uma tela de IPS, algo mais interessante, né? Onde você conseguisse deslizar e tal, para simular realmente um celular e um console, porque hoje em dia ninguém liga para ninguém, essa que é a realidade. Então, você faria uma ligação esporadicamente, uma ou outra, né? Então, imagina que sensacional seria esse console, cara, se ele viesse com esse conceito aí de agregar um telefone e um console. Então, aí pesquisando sobre isso, eu cheguei aqui no site do Tecnogamer Brasil, ano passado, 2021, uma matéria aqui feita pelo Edilson, no dia 1º de maio, sempre em maio, né, cara? Coincidência estranha isso, sempre no mês de maio, mas enfim. Novo PSP da Sony com conexão 5G pode estar a caminho. A Sony ganhou muito dinheiro com a venda de milhões de PSPs por todo o mundo. Durante muitos anos a companhia foi líder de vendas nesse segmento. Mas aí a tecnologia dos consoles evoluiu, fazendo surgir novos videogames e também muitos games do portátil migraram para os famosos smartphones. Com a gradativa queda nas vendas e não se adaptando às mudanças do mercado, a empresa decidiu não lançar mais PlayStation Portable. No entanto, há rumores que dizem que a Sony não abandonou totalmente o PSP e que muito em breve poderemos vê-lo no mercado com um novo visual. Quem dera! Olha aqui um possível novo PSP rodando Fortnite, com 3 câmeras aqui atrás e tudo mais. Seria sensacional. Olha isso, cara, olha isso. Fabuloso, né? Por enquanto a Sony não confirmou nada oficialmente, mas diversos boatos sugerem que o dispositivo deve chegar com uma tela Full HD ou QHD de 6,5 a 7 polegadas, com uma taxa de atualização muito alta. Terá funcionalidade AR, câmera de alta definição e conectividade 5G. Por fim é só, caso os rumores se confirmem, teremos mais novidades nos próximos meses. Então saímos aqui de uma matéria de 2009, viemos para uma matéria de 2021, não foi só o Tecnogamers que falou sobre isso, diversas outras empresas mencionaram aí esse possível retorno, né, relançamento aí do PSP, o que seria um sonho para muitos de nós. Infelizmente não se concretizou e, ao que tudo indica, não irá se concretizar. O site Tudo Celular também, ó, lançaram aqui, ó. Ah não, esse aqui é onde eu ia falar justamente agora. Segundo o site Tudo Celular, já em 8 de setembro, já meio que refutando isso tudo que foi falado aí antes, né? Refutando, não? Refutando, sei lá, nem sei. Enfim, contradizendo tudo que a gente viu anteriormente. Imagens falsas de novo modelo do PSP circulam na internet e enganam fãs. Já faz um bom tempo que a Sony parece ter desistido de sua divisão de consoles portáteis com o encerramento do PS Vita. Desde então não existe indícios de que a gigante nipônica esteja planejando o lançamento de um novo console dessa vertente. Mas esta semana começou a surgir na internet algumas imagens que seriam de uma suposta nova versão do PSP.
Alguns fãs até começaram a acreditar que o novo console poderia ser apresentado na PlayStation Showcase, que acontece nesta semana, mas tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto. O rumor começou com uma publicação do youtuber Zone of Tech no Twitter, que dizia ter recebido as imagens de um novo modelo de PSP. Aí abaixo aqui eles vão falando tal, depois eu... Não, também não tem muito mais coisa não. Felizmente não demorou muito para que o rumor fosse desmentido, já que no mesmo post um seguidor frisou que uma das imagens apresenta uma pequena linha de texto que diz projetado por, seguido pelos nomes de 2 designers. O pessoal da internet não é bobo, né? Sendo assim, o suposto novo modelo do PSP não passa de um protótipo fictício criado por fãs para imaginar como o novo console poderia ser. Então é isso, aqui tá o perfil do pilantrinho aí que compartilhou isso para nos enganar no Twitter. É o Daniel, o nome dele, né? Zone of Tech. E foi publicado isso aí em setembro do ano passado, 2021. E o pessoal investigou como os caras viram, né, cara? Não tem nada ali mostrando. Aqui embaixo, aqui acho que tá escrito designated, sei lá, designado, sei lá. Eu não tô achando nada aqui, não sei como é que os caras conseguiram ver isso. Só se for essa imagem aqui, né? Alguém deve ter dado um zoom, melhorado isso aqui, que aqui tem algumas coisas escritas aqui. Provavelmente eles encontraram. Então é isso. Então, resumindo, né? Seria realmente, de fato, bobeira da Sony relançar um PSP, tendo em vista que o PS Vita engoliu o PSP. Então eles poderiam, se fosse o caso, tentar uma estratégia de melhorar o PS Vita, né? Talvez trazendo aí um console parrudo que rodasse o que o Vita já está fazendo hoje em dia, rodar os jogos obviamente do próprio Vita e rodar nativamente, como eu já falei várias vezes, rodar nativamente o PSP. Então a Sony poderia, se tivesse visão de mercado, eu sei que ela está com dívidas, eu sei que ela está passando por um processo aí financeiro ruim, mas se ela quer se reerguer, ela tem que lançar alguma coisa nova, porque senão a tendência é um fracasso. E eu tenho certeza que se lançasse, cara, venderia muito, mas não é pouco, não, é muito. Então se lançasse um protótipo do Vita atual, né, e rodasse os jogos do Vita, igual a gente está vendo aí, fininho, porque os portáteis estão em alta, a gente está vendo aí os chineses não param de lançar portátil e tá no topo. Então se eles lançassem um Vita nesse formato, não precisa nem ser fininho desse jeito, uma tela IPS top, uma tela boa, bons controles, e rodasse, óbvio, os jogos do Vita e do PSP, uns emuladores ali de Play 1, alguma coisa, cara, e mais uma função de jogo, algo que fosse mais ou menos assim, né, como a gente viu aqui, eu não sei como eles fariam, mas enfim, isso aí fica a cargo dos designers, de repente, ou nem que tivesse uma tela deslizante, que você tivesse um aplicativo ali dentro, sei lá, que rodasse Android, por exemplo, ou não sei, um dual boot, sei lá, alguma coisa que você pudesse fazer só ligações, não precisa nem ter WhatsApp nem nada, só você fazer ligações, já seria algo assim surpreendente, maravilhoso, ainda possível se você por um acaso pudesse ter a opção de ter só o WhatsApp, só principais navegadores ali, né, tipo browser ali, tipo Chrome, Telegram, qualquer coisa que você conseguisse agregar, mano, eu dormiria na fila para comprar, porque seria algo assim realmente muito inusitado. Então não foi clickbait, enfim, esse é um caso aqui do vídeo, né? Foi só isso, não há rumores, não há qualquer, pelo menos oficialmente, né? Não há qualquer chance, qualquer possibilidade da Sony relançar o PSP, ao que tudo indica, e também nem pensar aí o PS Vita nos moldes atuais. Parece que a Sony realmente largou mão aí da divisão de portáteis, não quer mais saber e entregou o troféu e a medalha para a Nintendo, que o Nintendo Switch tá cada dia melhor, tá cada dia batendo mais recordes aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu comentário aí se você acha que seria legal uma possível volta do PSP, se você acredita nisso ou do PS Vita, porque eu lavo minhas mãos, já não acredito mais e minha decepção com a Sony só aumenta cada dia mais e ela tem se esforçado para isso, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, um abraço, um beijo, até a próxima e fui!